Olá, gente boa! Temos hoje aqui no App Física App Dica para você com questões bem atuais do Enem 2020. Vamos a ela porque ela é importante e a dica começa com um elemento chamado fluxo de calor. Gente, a palavra fluxo, ela sempre está associada a deslocamento de energia ou deslocamento de matéria. Quando você diz assim, o fluxo de água na tubulação da minha residência, você está se referindo ao fluxo da massa de água, ao volume ocupado na tubulação num certo tempo. Então, você tem uma variação de volume que passa no tubo num certo tempo. Muita gente boa associa isso a vazão, o que não é errado, mas ele não deixa de ser um fluxo hídrico. Quando você fala de fluxo de calor, vai ser a quantidade de calor que atravessa um condutor, que flui num condutor, daí a ideia de fluxo, num determinado intervalo de tempo. Imagine, por exemplo, uma barra metálica, que é um excelente condutor de calor, que é aquecida em uma de suas extremidades. Então, bota aqui extremidade A e B, ela vai ser aquecida em uma das extremidades, o calor tende a fluir do ponto de maior temperatura, no caso em A, para o de menor temperatura, que seria em B. Então, de A para B, você tem uma quantidade de calor passando, uma quantidade de energia fluindo num determinado intervalo de tempo, e é literalmente assim que se calcula o fluxo, quantidade de calor que flui num determinado intervalo de tempo. Observe que, normalmente, gente boa, a quantidade de calor ela é dada em calorias, o tempo naturalmente é dado em segundos e o fluxo comumente em calorias por segundo. A grande questão aqui é que, de vez em quando, e aí o vestibular moderno está operando até em alta nos últimos vestibulares com isso, a quantidade de calor pode vir em joule. Atenção para isso, tá? O tempo continua em segundos, mas joules por segundo nós chamamos isso de watts. Ou watts, você é quem sabe. Então, assim, Marcos, mas watts não é unidade de potência? Pois é, gente, todo o fluxo de calor, olha que interessante, ele não deixa de ser uma potência térmica. Em verdade, toda potência é fluxo e todo fluxo é potência. Pô, Marcos, então o fluxo de água na tubulação da minha casa é uma potência? Sim, ele implica numa potência hídrica. Caramba, nunca pensei nisso. Pois é. Então a potência elétrica total num sistema de produção de energia, ele pode ser considerada como um fluxo eletrônico, ele é um fluxo eletrônico, ele reflete exatamente isso. Pô, que negócio, pois é. Então a potência térmica ou fluxo de calor é avaliado dessa forma. Só que existia um cidadão chamado Fourier, e Fourier dizia o seguinte: o fluxo de calor é definido pela quantidade de calor que atravessa um condutor num certo tempo. Porém, existem outros 4 fatores que influenciam esse fluxo. Essa ideia não está incorreta, ela está correta, mas existem 4 fatores influenciadores. Fator número 1, da condutibilidade do material, afinal de contas, ferro, ouro, prata, níquel, alumínio são elementos que fluem de formas diferentes, traduzem a potência térmica de formas diferentes, porque eles possuem condutibilidade térmica diferente. Então, a condutibilidade do material é um fator que influencia o fluxo. Outra coisa é a diferença de temperatura entre as extremidades. Mas é claro, quanto maior a diferença de temperatura entre as extremidades, mais intensamente o calor flui de uma extremidade para a outra. Fator número 3, depende também da área de seção transversal do material. Tá vendo essa barrinha aqui, gente? Essa área da barrinha, se ela for uma área um pouquinho mais grossa, a barra vai ser mais grossa, mais espessa. Então, eu vou ter maior fluxo. Se a área da barrinha for menor, ela vai ser uma barrinha mais fininha, eu terei um menor fluxo, uma menor quantidade de calor atravessando o condutor de A para B. E, claro, o quarto e último fator, que é a espessura, que no caso aqui seria meio que o comprimento da barra, mas
A espessura, em verdade, é o caminho percorrido pela energia, é o trecho por onde a energia flui. Nós chamamos esse trecho da fluidez do calor de espessura. Tá? Então, a gente tem a espessura, que seria o trecho onde o calor flui de A para B. Nós temos a área de seção transversal, que é essa área aqui, ó. No caso da barrinha, como ela é circular, é uma área circular. Tá? E, claro, os outros elementos, a condutibilidade e a diferença de temperatura entre os pontos A e B. Portanto, Fourier estabeleceu uma lei baseada no processo de fluxo de calor, mas que incrementa os pontos. Né? A gente diz que o fluxo ele depende do K, que é a condutibilidade, da área de seção transversal, da variação de temperatura sempre dada em módulo para que o fluxo não seja negativo e da espessura. Marcos, eu notei uma coisa, quanto mais condutibilidade, mais fluxo, por isso diretamente proporcionais. Quanto maior a área de seção transversal, maior a fluidez de energia, mais grosso, mais quantidade de calor passando, maior fluidez. Quanto maior a diferença de temperatura entre os extremos A e B, maior a quantidade de calor transferida, maior o fluxo de energia. Mas por que a espessura é inversamente proporcional? Gente, pense comigo. Uma barrinha de 1 metro, ela vai ter uma espessura e o calor vai fluir. Se você aumenta para 50 metros, vai haver uma dificuldade muito maior de sair de uma extremidade e chegar na outra. Então, a espessura maior, o caminho percorrido maior, vai dificultando a manutenção desse fluxo. Então, o fluxo e a espessura são inversamente proporcionais. Ok? É importante lembrar disso. É importante também, claro, deixei todos os elementos aqui para você: fluxo, quantidade de calor, variação do tempo, condutibilidade térmica, área de seção transversal, espessura e variação de temperatura. Marcos, os dois caem muito? Olha, a lei de Fourier cai com uma certa oscilação. Numa média, a cada 3 anos você encontra uma questão da lei de Fourier, e geralmente ela é bem técnica, mas num tempo mais curto você tem fluxo. No Enem, por exemplo, nos últimos 5 anos nós tivemos 3 questões. Então é quase que ano sim, ano não. Então a incidência é maior, coisa que aconteceu no ano de 2020. Vamos ao exercício. Ele diz assim: mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico 4 kJ, quilogramas a menos 1, Kelvin a menos 1, e a densidade 1 kg litros a menos 1, ou 1 kg por litro, é a mesma coisa. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Gente boa, quando alguém fala para mim, vamos primeiro, antes de fazer cálculos, observar detalhes. Redução da temperatura nada mais é que uma variação dela. Quando alguém me fala 50 watts é a potência, é o fluxo, beleza. Só que cuidado, hein? Quando o fluxo é dado em watts, a energia é dada em joules. E observe que o calor específico aqui tem uma expressão de 4 quilojoules. Quilograma, Kelvin menos 1. Então, seriam 4.000 joules. Quilogramas menos 1. Kelvin a menos 1, tá? Então, tem que ser em joule, não em quilojoule, ok? Você não mudou o quilograma, por quê? Porque a densidade ficou 1 quilograma litro a menos 1. Eu tenho um volume no aquário de 50 litros, estou riscando aqui no próprio texto, né? Um volume de 50 litros, ele me deu a densidade. Com isso, eu acho a massa, porque sabemos que densidade é massa sobre volume. Ele me deu o tempo de 1 hora, que também está errado. Por que está errado? Quando o fluxo é em watts, é porque o calor está dado em joules e o tempo em segundos. Então, não vamos esquecer
que o intervalo de tempo de 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Bom, o que ele quer? Variação de temperatura. Como faremos? Vamos lá. Nós sabemos que o fluxo de calor é a quantidade de calor que flui num certo tempo. O fluxo de calor, que é a quantidade de calor? MC delta θ, porque se tem variação de temperatura, é calor sensível, MC delta θ, sobre o tempo. Poxa, Marcos, mas eu não tenho a massa, certo? Você não tem a massa, não é? Mas você tem a densidade que ele deu e o volume. Então, densidade, massa sobre volume. Melhor, massa é densidade vezes volume. Então, a gente vai complementar ali no lugar da massa. Que faremos? O fluxo, no lugar da massa, densidade, volume, calor específico, variação de temperatura sobre o tempo. Acho que agora fica um pouquinho mais fácil. O fluxo, 50, a densidade, 1, o volume, 50, calor específico, 4.000, vezes a variação de temperatura dividido pelo tempo, que é de 3.600. Vamos lá. Vou fazer uma pequena simplificação aqui só para a gente perceber uma ideia. 50 com 50, aqui sobra 1, aqui sobra 1. Extremos pelos meios, vai ficar 4.000 delta θ igual a 3.600. A variação de temperatura, 3.600 dividido por 4.000, ó, 0, 0, 0, 0. Então, ficaria 36 dividido por 40, variação de temperatura. Vou fazer uma pequena simplificação novamente. Por 4 dá 9, por 4 dá 10. Então, a variação de temperatura são 9 décimos, ou melhor, 0,9 graus Celsius. Portanto, gente boa, seria a letra C. Exercício interessante, exercício inteligente, exercício detalhado, coisa que o Enem é mestre. Mas não é um exercício difícil e eu espero que você tenha curtido bastante esse Up Momento. Um abraço para todos vocês, gente boa, grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.